Fala pessoal, tudo bem? Gravando um vídeo aqui que eu coloco dentro de uma playlist que eu chamo de notícia versus gráfico. Qual é o objetivo? A gente pega uma notícia que cita uma determinada empresa, ação, né, que é negociada na bolsa, na nossa B3 aqui, e aí vamos olhar o gráfico juntos, vamos levantar alguns dados, levantamento de dados, um trabalho informativo, é importante lembrar, e educacional. Não se trata de recomendação de compra e venda, não é para dizer qual é a melhor empresa, quem vai ter uma performance melhor, aonde que é melhor investir, não, a ideia não é essa. O trabalho aqui é educacional, invista em conhecimento. Eu poderia fazer esse estudo aqui e guardar, beleza, fiz, entendi, né? Quem está sendo mais impactada dessas ações da área educacional, mas não, eu estou compartilhando aqui com vocês aqui, que eu acho que isso é legal. Compartilhando por quê? Porque eu sou bonzinho? Não. Porque eu quero ouvir também a opinião, conhecer pessoas que se interessam por o assunto, por isso. Inscreva-se no canal, participe, é muito legal. Quero agradecer sempre as pessoas que têm participado, que têm compartilhado, divulgado o canal e a gente tem crescido aí. Um trabalho que eu comecei firme a partir de 2020. Então, ainda está no início, está bem no início e eu conto com você. Sem ladainha, sem frescura, fazer um trabalho educacional verdadeiro, tá? Então, vamos lá. Invista em conhecimento. Então, o que eu fiz? Eu peguei alguns dados das 4 empresas aí, educacionais que possuem ações negociadas na B3. E o que me estimulou a fazer isso foi essa matéria publicada no Valor Econômico, nesta segunda-feira, falando sobre pandemia derruba lucros de faculdades, quarentena coincidiu com prazo de matrículas e afetou o desempenho de grupos listados na B3. Então, fala aqui sobre as 4 empresas, Ânima, Cogna, Ser Educacional e Edux, né? A Edux, antigo Estácio aí, e a matéria apresenta aqui um quadro aqui com a receita líquida. A gente vê aqui que a receita líquida da Estácio, da Cogna, desculpa, no primeiro trimestre de 2020 e nos trimestres também, a Cogna apresenta uma receita líquida maior do que as outras, né? Em segundo lugar vem a Edux 3 aqui, que é a Estácio, né? Do grupo aí que pertence a Estácio, do qual a Estácio pertence, e aí depois a gente vê a Ânima e depois a Ser Educacional. O resultado líquido também, a gente vê aí a Cogna também apresentando o maior resultado líquido no trimestre de 2019 e ainda também no primeiro trimestre aí de 2020, mas uma forte queda que a gente vê aí no resultado líquido da Cogna e também aí da Edux aí, né? E Ser Educacional. Primeiro, o impacto aí aparece na Cogna, segundo lugar, a Ser Educacional aí no resultado líquido. Então, são essas informações que estão nessa matéria do Valor. Vou publicar aqui o link na descrição desse vídeo, tá? Depois você pode ir lá acessar e ver com calma. O que eu fiz? Eu peguei, eu gosto de trabalhar com dados, né? Levantar os dados aí, entender. E aí, para entender o setor, eu não sou um especialista na área educacional aqui de empresas, né? Então, eu fiz o seguinte, botei esse gráfico onde a bolha aqui representa o tamanho da bolha, representa a receita líquida no primeiro trimestre de 2020, milhões de reais. E aí fica claro aí que a Cogna 3 tem a maior receita líquida, né? E coloquei também a variação nos últimos 12 meses aqui no eixo vertical. Então, a gente vê que a empresa aí com melhor desempenho nos últimos 12 meses dessas 4 empresas analisadas é a Ânima 3, né? Tá? A Ânima aí aparece com o melhor desempenho nos últimos 12 meses e também em 2020. O pior desempenho é da Cogna 3 aí em 2020. Isso quer dizer que, por apresentar o pior desempenho, a Cogna é a ação com maior potencial? Não. Aí cabe você fazer um trabalho, estudar, vamos dizer assim, entender como está se comportando o preço dessa ação, consultar, de repente, um analista fundamentalista, uma casa de análise, a corretora que emite relatório, entender o que representa isso. Dizer que caiu muito e por isso eu vou comprar, eu acho que isso daí não é uma estratégia tão interessante. Basta olhar essa crise recente aí, quem viu o Ibovespa a 90 mil, 100 mil pontos, achou barato e decidiu comprar. Pode, de repente, no curto espaço aí, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, ter um resultado positivo, mas virou passageiro da agonia. Virou sem dúvida nenhuma. E uma outra informação que apresenta aqui é o impacto da Covid em 2019 e a recuperação. Quem está acompanhando o canal aqui, e aí eu lembro, inscreva-se no canal, participe, sempre agradeço as pessoas que estão participando, colocando comentários, esse é o objetivo, né?
Fique à vontade para fazer crítica. A única coisa que eu não entendo, eu não sou especialista, longe de ser um especialista em marketing digital, eu ainda não consegui entender o objetivo de quem coloca o dislike, né? Sem colocar o motivo disso. Então, não tem problema nenhum, né, de criticar. Agora, explique só que aí agrega, porque aí eu posso fazer um trabalho melhor, essa é a intenção aqui, tá? Então, vamos lá. Isso sem nenhum compromisso, não tem preocupação do tipo, não, eu tenho que. É fundamental, faço porque gosto, me identifico com isso, acho interessante, quero conhecer outras pessoas interessadas no assunto, né? Essa é a ideia, ajudar outras pessoas, né? E espero que eu esteja ajudando com esse trabalho aqui, jogando sementes, não que isso daqui seja grande mágica, não, mas a pessoa é legal, entendi. Né? Uma coisa que eu falo muito quando a gente está olhando só um setor aqui é a parte do foco, é ter foco, é entender como que um setor funciona, como uma empresa funciona. Eu entendo que isso é interessante. E o que representa esse gráfico aqui? Esse gráfico representa o seguinte: primeiro a gente pega o maior fechamento em 2020 de uma ação, de uma determinada ação, e o menor fechamento em 2020. Essa pernada aqui eu considero como o impacto da Covid-19, aí, do coronavírus, essa crise que a gente está vivendo. Desculpa. E a pernada de alta, que é essa recuperação que a gente está vendo aí agora, eu considero como a recuperação. Então, a gente vê aqui nesse gráfico que a Cogni3 foi a empresa mais impactada, né, nesse processo, não necessariamente pela Covid-19, mas, claro, todas as empresas foram impactadas, né, mas vamos dizer assim, ela caiu forte, pode ter outros motivos, aí o analista fundamentalista nos ajuda nisso, nesse processo, mas foi a empresa que sofreu a maior queda. O impacto da Cogni3, ela caiu 71%, tá? E depois a gente vê a Eduque 3 aí com uma queda de 63%, e depois aí a Ser Educacional. Então isso daqui foi impacto, fica claro que em relação às outras, né, as outras três aqui, a mais impactada foi a Cogni 3. Agora, em recuperação, a gente vê uma recuperação aí melhor da Eduque, a Eduque recuperando. Isso quer dizer que ela vai continuar sendo a melhor recuperação? Quer dizer então que a Cogni 3 é que tem o maior potencial de recuperação? Não estou dizendo isso aqui. Eu estou mostrando para você ter um panorama do que aconteceu. Inclusive para alertar. Eu entendo um erro a gente olhar e falar assim, me diz aí qual é a ação que caiu mais. Porque essa que caiu mais eu vou comprar. E a gente tem exemplos aí recentes também, que eu comento aí nos vídeos, que eu falo sobre fechamento, porque com o objetivo educacional de alertar justamente sobre isso, IRB3, né? IRB3 não caiu somente por causa da Covid, existem outros fatores envolvidos. Eu acho interessante você consultar para entender o que aconteceu, qual o cuidado que você tem que ter, inclusive ver o passado dessa empresa em termos de gráfico, para a gente ver o comportamento do preço como foi, que até um amigo comentava, parecia um reloginho, e agora a gente vê que não é bem assim, falando de IRB, né? Então, o mesmo vale para essas empresas. Mas como aqui é notícia versus gráfico, mostrei a notícia para vocês vão poder consultar aqui no link, na descrição, o link, e aí acessar a notícia, ler a notícia, pesquisar sobre isso. Mostrei alguns dados, um resumo, né? Falei aqui sobre o impacto da Covid, falei sobre o desempenho das ações em 2020, nos últimos 12 meses, e agora a gente vai olhar o gráfico aqui junto, rapidamente, ó. Começa aqui pela Cogni 3, e aí a gente dá um zoom nesse gráfico, a gente vê durante um período aqui de 2014 a 2017, né? Esse foi o movimento aqui, tracei esse retângulo, e agora um movimento mais recente foi aí no período de meados de 2018 até o início de 2020, né? Aí, mais uma vez, o objetivo educacional. Você concorda comigo que a perda desse ponto aqui que eu tracei agora, de R$9, era um ponto que chamava a atenção, né? Um ponto que foi testado alguma vez, aqui, ó, suporte, 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 aqui também pode ser considerado, né? E quando ela vem forte e rompe esses 9 aí, ela dá uma indicação junto com tremendo de um catalisador, né, que foi a crise da Covid, foi o que aconteceu. Vamos ver aqui em que período foi isso aqui para ficar mais claro. Em março de 2020, a gente já estava ciente disso. A grande crise começou ali no retorno na quarta-feira de cinzas, eu me lembro bem, ali no dia 26 de fevereiro. Então, esse é o gráfico da Cogni 3, que agora trabalha aqui, até tracei esse triângulo aqui, ó. Ela trabalha tentando se manter aqui acima dessa linha aqui do triângulo, que a gente pode chamar até de uma linha de tendência de alta aqui no curtíssimo prazo. Nesse período aqui a gente vê um ponto positivo, esse aumento de volume, só que a gente não sabe se esse aumento de volume é uma distribuição,
né? Se está tendo uma distribuição aqui para ter uma alta ou se é uma acumulação. Aí é um outro ponto, não vou entrar nesse detalhe aqui. Vamos lá. Anime 3, outro papel que a gente pode olhar. Olha o gráfico da Anime 3 aí, ó. Papel aí, no grosso modo, aí, desde 2015, numa tendência de alta, sofreu e veio testar essa linha de tendência de alta aqui, tá? Esse é o gráfico de Anime 3. Um outro comentário que eu esqueci de fazer, aqui embaixo eu estou mostrando o IFR, é o Índice de Força Relativa, né? Então, é um indicador que a gente utiliza na análise técnica também. Vou voltar lá no gráfico Cogni 3 para a gente ver, né? Está aqui em torno de 50. Vou fazer um vídeo depois falando sobre IFR. Outro papel que a gente pode ver, vamos ver, cera educacional. A cera educacional aí, próximo aí, chegou ali, testou o nível de R$13. É interessante isso, né? Aqui nessa faixa aqui, ó. Vou até marcar esse ponto aqui, é o retângulo que eu já marquei, olha lá. Vou dar um zoom. Sempre é legal a gente dar um zoom para entender onde o preço está passando. Você vê que quando teve essa queda aqui, aqui no início de 2020, esse comportamento, a gente podia ter traçado uma linha de tendência de alta aqui, ó, ligando esses pontos aqui, e o rompimento dessa linha de tendência de alta que eu vou marcar em vermelho, indicando como uma mudança de tendência aí, né? Um indicador forte aí para a gente, né? Que poderia ser para acionar um stop loss. Aqui eu fico à vontade de falar, porque sim, eu estou sendo engenheiro de obra pronta, eu estou analisando o passado para poder explicar, porque o objetivo aqui é educacional, né? Não é fazer previsões para onde o mercado vai. Então hoje a gente vê o papel aí trabalhando em R$15 nesse instante. A gente também pode trabalhar com tendência analisando o IFR aqui, ó. Olha o IFR, que é a tendência do IFR. Alguns podem até falar, opa, veja aqui uma divergência no IFR. Pode ser, tudo é estatística, não existe certeza. Estou vendo uma divergência entre o indicador e o preço da ação. Isso não quer dizer que a ação não vai cair mais, ou que não vai subir mais. Não é bem assim, né? Então vamos lá. E outro papel aí, VC, Vicogni, Anime e Duque 3 para terminar, para o vídeo não ficar muito longo. Olha aí Duque 3 aí também, ó. Aí, Duque 3, papel que chegou aqui próximo aqui desse ponto importante que a gente vê aqui, ó. A gente pode ver aqui esse ponto importante aqui, que foi rompido aqui nesse instante, foi uma resistência, aqui foi um suporte, rompeu esse suporte aqui, depois uma primeira vez aqui testou como resistência, o suporte virou uma resistência, rompeu aqui, funcionou como suporte, aqui como suporte. Aí ela começou aí no final de 2018 uma tendência de alta, trabalhando aqui dentro desse canal, né? Uma tendência de alta, rompeu também aqui uma linha de tendência de alta, dando uma indicação para a gente. Passou direto por essa resistência aqui, ó, que poderia ter funcionado como suporte, mas não funcionou. Só que agora ela volta a funcionar como resistência. Olha só, vamos dar o zoom aqui, ó. Percebe que isso daqui não é ciências exatas. Eu não tenho objetivo com esses vídeos de fazer mágica, de mostrar... Não é isso. Não é isso. A ideia aqui é mostrar referência, é mostrar uma ferramenta que pode te ajudar. Isso daqui também não se resume. Ah, então tá bom, eu só olho isso aqui, tá ótimo, né? A gente pode fazer vários outros estudos, eu faço vários estudos aí estatísticos, olho outras informações, compartilho muita coisa lá no Telegram com você. Então, por isso, vai lá no canal no Telegram, tá aqui o endereço, ó, t.me/veratrade, não tem .com no final, t.me/veratrade, eu coloco Rodrigo, né? A Vera Trading, e aí você acessa lá o canal lá no Telegram também. É isso aí, pessoal, agradeço aí, um grande abraço, não esqueça, participe do canal, compartilhe com os amigos, inscreva-se, faça o seu comentário. Um grande abraço e até a próxima.